Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana que tivemos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, né? Jogos ali de decisões, os primeiros jogos de ida dessas competições, que vão ter o seu segundo tempo, digamos, agora nessa próxima semana que vai começar. Mas eu vou trazer uma análise aqui desses jogos, também vou trazer a análise das rodadas atrasadas que aconteceram essa semana. Tivemos um jogo importante do Vasco, do São Paulo, pra gente poder trocar uma ideia bacana aqui nesse vídeo. Fechou, meus queridos? Antes, eu vou pedir pra você, aproveitando que você tá aqui já no começo aqui, para você curtir, né, comentar esse vídeo, dar sua opinião no final do vídeo, que é muito importante, até pra gente ter um debate sadio sobre futebol, né? Acho que a gente tá precisando buscar isso, né? Esse debate sadio, esse debate gostoso sobre futebol. Então deixe seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você gostar do vídeo também, se inscreve aí também, dá essa força. Fechou? Meus queridos, vamos começar então pelo primeiro jogo da semana, que foi o confronto entre América e Vasco. Um confronto muito interessante, com um bom jogo de futebol, um jogo bem gostoso de acompanhar, porque o América foi muito superior ao Vasco no primeiro tempo, com muitas oportunidades, com muitas chances criadas e com boa atuação do Léo Jardim. Eu gosto quando o goleiro tem uma boa atuação, né, tem um grande destaque no jogo. Gosto mesmo, acho interessante isso, porque às vezes é uma posição ingrata, né, que a gente não valoriza tanto, mas quando ele tem um papel fundamental, como teve o Léo Jardim nessa vitória do Vasco, a gente tem que destacar sempre. Com a expulsão do Iago Maidana no finalzinho do primeiro tempo, que foi uma expulsão infantil, uma expulsão muito besta, né, deixou o cotovelo muito alto ali para acertar mesmo o companheiro do Vasco, a expulsão foi justa, né, e com a expulsão o Vasco começou a dominar mais. O segundo tempo foi todo do Vasco, saindo inclusive o gol, né, do Jair, numa cobrança de falta que teve uma certa polêmica do América. Eu não entendi por que da polêmica. Para mim o lance é normal, todo lance é normal, mas com esse gol do Jair, né, o Vasco consegue ficar vivo ainda no Brasileirão, né, sai do Z4, olha só, tá, o time que já foi até a lanterna da zona de rebaixamento, né, desse Campeonato Brasileiro, agora sai do Z4. Joga o sinal de alerta, né? Como eu tinha escrito que era pro São Paulo, mas eu acho que joga para todo mundo, né? Joga para Inter, joga para Corinthians, todo mundo que tá naquele bolo ali grosso ali da parte de baixo, que a distância tá pouca, né? Pro restante da tabela, né? Pro restante de baixo. E são 3 pontos de vantagem em relação a quem tá na zona de rebaixamento, né? Muito importante essa vitória do Vasco para deixar viva ainda a equipe na competição, para deixar vivo o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, sonhando, inclusive agora, talvez, em fincar os seus pés na Série A. Na terça-feira tivemos o confronto entre Corinthians e Fortaleza, no qual o resultado foi excelente para o Corinthians, porque o Corinthians foi amplamente dominado pelo Fortaleza do começo ao final do jogo. O Fortaleza mandou na partida, teve mais controle de posse de bola, de chances criadas. A única chance do Corinthians foi mesmo o gol com o Yuri Alberto, né, num passe espetacular do Renato Augusto. Como joga diferente esse cara, né, é chovendo molhado elogiá-lo, mas sempre bom elogiar um atleta que joga muito bem. Mas, cara, como eu posso explicar pra vocês, né? O Corinthians vai vivo pro Castelão por conta, eu acho, de uma falta de capacidade do Fortaleza de concluir muito bem suas jogadas. E isso a gente tá vendo desde o começo da temporada, que o Fortaleza vem desperdiçando grandes chances, né? E nesse jogo de ida, pelo menos, isso ficou escancarado. O Fortaleza desperdiçou muitas oportunidades. Finalizações não tão convictas, né? Finalizações para fora, né? Faltou esse capricho no último terço do gramado, né? Do campo. Mas vai vivo, eu acho que provavelmente o Fortaleza vai conseguir a classificação, muito pelo esse primeiro jogo, né? Por ter ficado escancarada a diferença das duas equipes. E, cara, de longe, a culpa não é do Vanderlei, né? O Vanderlei está longe de ser o grande culpado desse Corinthians, que é um time muito apático desde o começo da temporada, e isso vem se provando conforme a temporada veio passando. Excelente empate para o Corinthians, mas provavelmente o Fortaleza vai classificar semana que vem. Na quarta-feira tivemos 2 jogos, né? Um pelo Campeonato Brasileiro, né? Da 22ª rodada, na qual o São Paulo não jogou nesse meio de semana contra o Coritiba, e também pela Libertadores, né? O Fluminense recebendo o Internacional. Pelo Brasileirão, foi uma vitória, acho que até provável, mas eu achei pouco desse início do São Paulo, né? E eu acho que isso deixou bem claro pra gente que o São Paulo tem um excelente time com boas peças titulares e o time reserva é muito abaixo ali. E eu coloco todos os jogadores do São Paulo nesse balaio, tá? Todos os jogadores reservas do São Paulo nesse balaio. É notável a diferença técnica, tática desse time pro time titular.
né? O time titular de São Paulo joga por música, é um time que consegue jogar muito bem, e o time reserva, cara, é um descompasso repleto, né? Luciano destoando, vários jogadores que eram para ser importantes acabam destoando desse time. O São Paulo até ganhou, né, como eu falei, com os 2 gols no primeiro tempo, né, o segundo gol de pênalti do Luciano acontecendo quase nos 58 minutos do segundo tempo de acréscimo, né, 13 minutos de acréscimo. Mas o São Paulo saiu na frente com o Alan Franco, o Coritiba empatou com o Slimani, e aí o Luciano fez o 2-1 pro São Paulo. O Coritiba é uma equipe muito frágil, provavelmente vai ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, me desculpa, mas é real. O time não joga bem, não consegue se reencontrar, é partida atrás de partida que a equipe vai destoando do restante das outras 19 equipes. E o São Paulo, cara, na minha opinião, tem um time de meio de tabela. O São Paulo vai terminar esse meio de tabela, tem a vaga para a Libertadores garantida pelo título da Copa do Brasil, mas vai terminar esse Campeonato Brasileiro no meio e quem sabe até, né, fora da fase de classificação ali, né, para a Sul-Americana ali, não vai classificar, mas provavelmente até um pouquinho mais abaixo. Tá? Não vejo o São Paulo brigando pelo topo, né? E eu acho que nem é o foco da equipe, né? Mais terminar essa temporada longe da zona de rebaixamento, que no momento está a 5 pontos, né, do Z4, e aí começar a pensar numa temporada melhor no ano que vem, né? O time teve um fracasso no Campeonato Paulista, um fracasso na Copa Sul-Americana, um fracasso no Brasileirão e teve sucesso apenas na Copa do Brasil com o título, né? Isso é o mais importante de tudo. Na Libertadores, tivemos o confronto entre o Fluminense e o Internacional, um jogaço, só que as defesas, como eu falo, né, tipo, se as defesas fossem muito boas e as jogadas fossem construídas de maneira muito bonita, bem feitas, bem trabalhadas, até teve jogadas bem trabalhadas nesse jogo que resultaram em gols, a gente poderia falar que foi um jogaço. Mas eu senti o Fluminense batendo a cabeça no miolo de área, o Fluminense muito abaixo do que poderia, e o Internacional, cara, recuando demais. O Inter, a partir do momento que ele vira o jogo com o Alan Patrick, né, o Fluminense faz o primeiro gol com o Cano, Malo empata ainda no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, depois da expulsão infantil do Samuel Xavier também perdeu a cabeça e acabou tomando 2 cartões amarelos. E aí o Alan Patrick empata bem no comecinho do segundo tempo. Eu achei que o Inter continuaria indo pra cima, e aí, cara, eu quero que você veja se minha visão tá certa. Se o Inter mantém a pressão, faz um 3-1, por exemplo, não seria mais tranquilo pro jogo da volta do que um 2-1? Pensando bem sincero aqui com vocês, um 3-1 Inter diante do Fluminense, né, com a equipe continuando na pressão, com as linhas altas, encurralando o Fluminense como estava no começo do segundo tempo, não seria melhor um 3-1 ou até mesmo um 4-1, porque o Inter estava criando oportunidades para golear o Fluminense. Tinha até feito o segundo gol já antes com o Mercado, mas o gol foi muito bem anulado, tá? Da torcida colorado, o gol foi muito bem anulado, ele realmente faz o gol com a mão. Mas, cara, eu achei infantil o recuo do Internacional. Achei desnecessário. Achei que o Inter poderia ter mantido sua pressão em cima, encurralando o time do Fluminense, né, e que conseguiria, em qualquer momento, fazer mais gols. E aí, sei lá, faltando 15 minutos para acabar o jogo, aí sim poderia tirar as peças, colocar os zagueiros ali para segurar o Fluminense e alguma reação que o Fluminense teria no jogo. Mas 3-1, cara, voltar pro Beira-Rio com 3-1 é praticamente garantir a vaga para a final. Agora o Inter vem pro Beira-Rio, obviamente que o Inter é favorito nesse duelo no estádio em Porto Alegre. Mas, cara, qualquer coisa pode acontecer. O Fluminense pode fazer 1-0 e conseguir se segurar, ou pode ir pros pênaltis, aí qualquer coisa realmente pode acontecer. Mas o Inter é favorito, acho que o Inter consegue a classificação de qualquer jeito para a final da Libertadores. Porém, o Fluminense é um time perigoso, e a gente já percebeu que o Cano é um jogador extremamente decisivo, que consegue ter um poder de decisão, de finalização absurdo nesse Fluminense. E vamos ver qual vai ser aí. Provavelmente o Guga vai ser o titular, né, na partida de volta. O Alexander deve cair pela esquerda. Vamos ver. Eu acho que o Fluminense vem também. Eu daria uns 55-45, vai. Favoritismo pro Inter. Porque joga em casa e no Beira-Rio o Inter realmente consegue jogar muito bem. Mas, partida em aberta pro jogo da volta. Outra partida em aberta é o Palmeiras, né? O Palmeiras não venceu e não conseguiu nem fazer gols no Boca Juniors na Argentina, e tudo bem. Eu acho que, devido às circunstâncias desse jogo, o Palmeiras volta com um resultado muito positivo da Argentina. A tática do Abel de jogar com 3 zagueiros, né, de tentar jogar ali com um pouco mais fechado e explorar os contra-ataques com o Rony, Arthur e o próprio Rafael Veiga, não aconteceu.
o Boca conseguiu encurralar o Palmeiras, e eu acho que essa era a tática do próprio Boca, de conseguir marcar o máximo de gols, de conseguir fazer gols no Palmeiras na La Bombonera e voltar para São Paulo pelo menos com uma vitória por 1-0, 2-0, 2-1, que já seria um bom resultado para o Boca Juniors. Acho que esse resultado agrada mais o Palmeiras do que o Boca Juniors. É um bom resultado, mas o futebol que o Palmeiras apresenta nos últimos jogos, né, desde a perda do Dudu por lesão, mano, é vexatória, assim, é partida atrás de partida que o Palmeiras não consegue marcar, não consegue fazer gols, o ataque completamente destoante do restante do time. Acho que o Abel precisa começar a testar outras peças, como Kevin, como o próprio Hendrick, para tentar encontrar um companheiro de ataque pro Rony que consiga criar essas jogadas. O Arthur não vem bem nessa fase da temporada, é uma fase aguda de decisões e o Arthur destoa, o Arthur não tá bem. Agora, precisa encontrar outras peças para tentar encaixar esse time do Palmeiras. O Mike não é essa, o Mike é a função que o Arthur fazia, o Mike é a solução para a péssima fase do Arthur, não pela falta do Dudu, tá? Então, concluindo aqui, eu acho que o Palmeiras precisa, né, dentro dessa uma semana que vai ter de treinamentos, encontrar um outro jogador. Seja o Luiz Guilherme, o Kevin, o próprio Breno Lopes, o Hendrick, ou o atacante para jogar por aquele beirada do campo, porque o Palmeiras precisa marcar gols no Allianz Parque para classificar, para passar para a próxima fase. Lembrando que o Palmeiras não marcou gols nas oitavas de final contra o Atlético no Allianz Parque e também não marcou gols nas quartas de final contra o time lá que ganhou do Boca Juniors. Mas o Palmeiras não conseguiu marcar os 2 gols nos últimos 2 jogos decisivos pela Libertadores no Allianz Parque. Então é um ponto, é um alerta para se ligar. O Palmeiras joga agora no final de semana contra o Bragantino. Provavelmente não vai entrar com o time titular, mas eu acho que ele pode entrar com um esboço de ataque titular, para testar e para ter peças para entrar nesse lado do campo ali na vaga do Mike. Acho que entrar com o Mike contra o Boca pode se tornar um erro. Tá? E respeitar o Boca demais também no Allianz Parque pode ser um erro. Mas é isso, meus queridos. O Palmeiras sobrevive na Bombonera, o Inter consegue um empate contra o Fluminense no Maracanã, o Corinthians consegue sobreviver ao Fortaleza, São Paulo e Vasco vencem e se distanciam um pouco do Z4, ainda não o suficiente. Esse foi o grande resumão aí dessa rodada no meio de semana. Fechou? Um abraço, meus queridos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e até mais. Tchau, tchau.